Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos assiste. Estamos aqui muito felizes com o nosso episódio do podcast, da nossa conclusão de curso da Escola de Educação Positiva, e vamos falar sobre estresse tóxico. Estamos aqui com a Sara Carolina, que é historiadora e pedagoga e especialista em cultura e história afro-brasileira e indígena, autora do curso Criando Crianças Antirracistas com Letramento Racial para Famílias. Racializa a educação parental em educação positiva para que possa ser vivida por pessoas pretas. E com a Nathalie Suzane, que é neuroeducadora especialista em emoções, autora do projeto Reeducando com Afeto, que leva educação emocional e parental com base na educação positiva para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Como a Tati já disse, o tema é estresse tóxico precoce. E utilizando o próprio significado dessas palavras, a gente já sabe que estresse são situações atípicas, adversas, tóxico, porque são situações estressoras. Precoce por quê? Porque pode ser vivenciado por crianças, adolescentes. Então, analisando pelo significado, são situações atípicas estressoras vivenciadas na primeira infância e adolescência, por um período prolongado e sem o apoio de um cuidador responsivo. São exemplos dessas situações estressoras: abuso físico, emocional, exposição a violências domésticas, como, por exemplo, brigas entre os casais, entre os pais, familiares, exposição a drogas, bullying, problemas mentais e casos de extrema pobreza, bem como o racismo, incluindo o racismo. E nós aqui vamos nos ater a esses dois estressores tóxicos, que é o que as nossas especialistas aqui mandam ver muito bem, que é a questão de classe e racismo. Vamos começar com a primeira perguntinha aqui para vocês. De que forma o racismo e a posição social impacta ou pode impactar a vida das crianças e dos nossos adolescentes, ocasionando em estresse tóxico? Para quem vai aí a primeira bola da vez. Eu vou começar respondendo, só trazendo um pouco mais de informação sobre o estresse tóxico precoce. O estresse é uma reação fisiológica que a gente vive enquanto seres humanos e acontece com a liberação de hormônios do cortisol. Esse hormônio é responsável pela nossa sobrevivência, então ele aumenta a nossa pressão sanguínea, aumenta os nossos batimentos cardíacos, mas ele colabora também com o aumento de sinapses cerebrais para que a gente tome decisões mais rápido e decisões mais acertadas pela nossa sobrevivência, e faz tudo isso para manter a gente protegido. Então, o estresse em si não é algo ruim. O estresse se torna tóxico, como já disse aqui a Michele, por tempo prolongado, e há tipos de estresses que, se você é muito novo para lidar, se torna tóxico para você. E esse estresse, quando é considerado tóxico, ele não é mais algo que colabora para a nossa sobrevivência e nossa proteção. O cortisol, quando liberado em excesso, inibe a liberação dos outros hormônios necessários também para a nossa funcionalidade física correta. Então, fica comprometida a liberação dos outros hormônios, o hormônio do sono, T4 e T3, que são muito responsáveis para manter o cérebro saudável contra transtornos depressivos e ansiosos, por exemplo, serotonina, endorfina, dopamina, até mesmo hormônio do crescimento. O nosso centro de liberação hormonal é a tireoide, e ela é diretamente afetada pelo cortisol tóxico em situações estressoras sem amparo. E isso traz prejuízos físicos, emocionais e mentais para as pessoas a partir da gestação. O estresse tóxico aumenta a chance de desenvolver doença autoimune, transtornos mentais, doenças psicossomáticas, e o estresse tóxico não atinge só pessoas de classe socialmente vulnerável, atinge a todos. Como a gente pensa na vida de uma criança negra, ela está o tempo inteiro entregue ao estresse tóxico. Por quê? Quando a gente é criado, socializado num país, numa sociedade estruturalmente racista, esse racismo está presente em todas as relações. Então, essa criança, desde muito cedo, ela vai precisar estar o tempo todo em estado de alerta
Porque esse racismo pode acontecer na casa dela, na escola, no transporte público, quando ela vai ao supermercado, quando ela vai numa consulta médica. Ela não tem um período onde ela tem um acolhimento, onde ela tem um totalmente seguro. Ela não tem um momento onde ela pode relaxar desse estado de alerta constante, né? Então, essa criança, quando ela vai ao mercado, ela precisa estar o tempo inteiro prestando atenção na velocidade que ela anda, onde ela está guardando as compras dela, se tem algum segurança seguindo ela. Se ela está na escola, ela precisa observar o nível que a professora trata ela, se ela é mais assistida, se ela é mais acompanhada ou menos acompanhada. Em todos os espaços, ela está o tempo inteiro preocupada com essa situação, que é o racismo, que é constante na vida de pessoas pretas. E por conta disso, a gente precisa pensar a questão do estresse tóxico diretamente ligada ao racismo. Porque situações estressoras vão acontecer com outras crianças também. Crianças brancas também estão sujeitas, mas são momentos, situações estressoras. A criança negra não. Esse estresse, ele é prolongado. Meio que assim, nasceu, essa criança está sob o estresse tóxico. Quando a gente fala de experiência diversa na infância, a criança nasceu negra, a gente já precisa considerar que ela vive uma experiência diversa, porque o estresse tóxico com certeza vai estar presente, em maior ou menor grau, lógico, né? Porque é uma família que tem consciência racial, uma família que discute esses temas e mostra acolhimento, né? É claro que essa criança vai se sentir mais segura, mas ela sempre vai estar entregue ao cortisol, à adrenalina o tempo todo. Eu posso fazer uma pergunta? Só rapidinho, só vou complementar o que a Sara falou, é que além da criança negra nascer, já a vida, né, é o estresse tóxico, não começa quando ela nasce, isso começa quando a mãe está grávida, né? Geralmente, infelizmente, as classes mais vulneráveis são, em maioria, as pessoas que vivem nessa condição são, em maioria, pretas. Então, além do estresse do racismo, tem o estresse de uma nutrição inadequada, baixo acesso a serviços de qualidade de saúde, de educação, e isso tudo também é um estressor enquanto a mãe está gerando esse bebê, né? Então, o estresse tóxico começa na gestação e, para pessoas pretas, perpetua em toda a sua vida, infelizmente. Pode falar. Inclusive, desculpa, Tati, só para eu não perder o raciocínio. Inclusive, existem pesquisas que vão dizer que a mulher negra, a gestante negra, tem acesso a 2 consultas a menos do que uma gestante branca durante o pré-natal, né? E aí a gente ainda tem a questão da violência obstétrica, porque mulheres negras supostamente suportam mais dor, então por isso elas sofrem mais violências, elas têm menos assistência durante o parto. Então esses estressores começam, como a Nath disse, bem antes ainda da criança nascer. Sim, que um parto violento também é uma situação extremamente estressora. Tem alguma idade que a criança tem consciência maior que ela está sendo vítima de racismo? Tem estudos que dizem que a criança, a partir dos 2 anos de idade, já começa a entender raça como um fator para se relacionar ou para excluir pessoas, né? Então, a partir do momento que ela entende que ela não pertence a um espaço por conta da cor, ela já sabe que ela está sofrendo racismo, ainda que ela não dê esse nome. Mas isso é natural do ser humano, a gente procura grupos, pessoas parecidas com a gente, para se relacionar, e quando a gente não dá referências maiores para as crianças, como cultura, religião, etc., a criança vai usar o fator raça para excluir. Então, a criança branca, ela consegue já fazer essa percepção racial a partir dos 2 anos, e a criança negra também entende que essa exclusão é em função de raça. Eu vou fazer mais uma pergunta. O comportamento das famílias pode potencializar ou mesmo ditar a forma como essas crianças e adolescentes se posicionarão diante de um evento discriminatórios sociais de racismo? Então, no caso do racismo, especificamente, as famílias pretas, lógico, elas têm mais facilidade de oferecer o acolhimento para a criança, porque são famílias que também sofreram racismo e que aprenderam ao longo da vida a lidar com esse racismo. No entanto, não dá para a gente dizer que todas as pessoas pretas têm letramento racial, que todas as pessoas pretas têm consciência do impacto do racismo. Então, algumas famílias não vão saber acolher da forma adequada. E outro ponto é que a gente carrega os nossos próprios traumas e, às vezes, a gente transfere esses traumas para as nossas crianças. E é muito
comum a gente falar de trauma transgeracional quando a gente fala da criação de crianças pretas, porque a mãe preta, o pai preto, enfim, o cuidador preto vai carregar os seus traumas e ele vai educar a criança para lidar com os traumas dele, com os medos dele, com as situações de racismo que ele sofreu. E isso, pelo contrário, ao invés de acolher essa criança, pode gerar um medo ainda maior, pode provocar uma situação de estresse ainda maior. E aí também tem o fato de que famílias brancas, por mais que desejem oferecer esse acolhimento, talvez por falta de conhecimento, por falta de experiência de vida com relação ao racismo, não vão saber fazer esse acolhimento da forma correta. Porque vão silenciar a criança, porque não vão entender que em alguns momentos a criança está sofrendo racismo, porque nem sempre esse racismo ele é super perceptível, às vezes ele é muito sutil, e só a pessoa que é vítima ela vai entender. Às vezes é só um olhar que a pessoa recebeu ali e a família vai dizer, não foi isso, talvez não foi de propósito. E isso coloca a criança num estado de abandono, porque ela está entendendo que não existe ninguém ali que pode dividir essa situação com ela, que ela pode, de fato, contar com relação a esse evento, né, que é o tão traumático que é sofrer o racismo. Então, assim, as famílias, elas precisam entender que é possível dar esse acolhimento, mas que esse acolhimento ele é coletivo. Não dá para uma mãe sozinha dar conta disso, um pai ou só um educador, porque várias situações vão ocorrer e nem todas vão ser perceptíveis à família, e muitas delas a criança não sabe nomear. Também é muito difícil. Às vezes ela sente aquela exclusão, ela sente aquela violência, mas ela não sabe nomear, ela não sabe explicar. Então, a gente precisa de várias pessoas para ter essa percepção de que a criança está sofrendo racismo, para conseguir dar o acolhimento correto. Quem cresce na periferia, principalmente, as pessoas pretas também, que são a maioria na periferia, já cresce imerso na violência. Violência policial, abandono do Estado. Eu gosto de dar o nome de cebola da violência. Na verdade, eu não gosto de dar esse nome, mas é o nome que mais faz sentido, porque uma cebola é repleta de camadas, e para a gente chegar na pessoa, são camadas e camadas. Então, para entender como funciona a cabeça de uma pessoa que está imersa na periferia, uma pessoa preta que sofre com racismo, precisamos tirar essas camadas dessa cebola para chegar até essa pessoa. Porque tem o abandono do Estado, tem a história familiar, como a Sara falou, dos próprios traumas que a gente projeta nos filhos, dos próprios episódios de racismo que sofreu, que também molda a nossa capacidade, e o nosso cortisol também é alterado pelo que a gente viveu, e isso altera nossa forma de lidar com tudo, para se defender. Então, isso também deixa essas crianças em alerta constante. E aí os pequenos corpos estão em estresse tóxico precoce constantemente por causa desse abandono do Estado também, que também já é transgeracional, né? Aumentando aí mais a violência com elas. Mas eu queria só fazer um resgate aqui da fala da Sara. Eu já assisti outros videocasts de vocês. Eu queria aproveitar aqui, como pessoa branca, privilegiada e desinformada, né? Inclusive, sou muito grata aqui. Qualquer equívoco que eu venha cometer, vocês, por favor, me corrijam, porque isso vai também clarear aí para outras pessoas. O racismo é uma questão, sim, coletiva, porque não adianta, não é algo que só a pessoa que sofreu que vai ter que se defender, porque está na sociedade, né? Então, as famílias, a escola, todas as pessoas precisam se informar muito bem dessa questão. Mas me veio aqui, de repente, uma fala que eu já ouvi, e eu acho que seria importante vocês sanarem essa dúvida. Existe pessoa preta racista? O racismo como uma opressão, ele só pode ser praticado por quem tem poder para oprimir. Então, não dá para dizer que existem pessoas pretas que são racistas, porque elas não têm poder estrutural para tirar a vida, para tirar o emprego, para afetar diretamente a vida de ninguém. Mas... Então, esse nível... Desculpa, Sara, quando você falou que nem sempre as pessoas pretas estão preparadas, né, informadas, às vezes nem percebem o que estão sofrendo. Aí, né, por isso me veio essa questão. Então, seria mais uma desinformação, não sei. É a desinformação, e a gente precisa lembrar que, assim, todo mundo foi educado, todo mundo foi socializado com o racismo presente. Então, mesmo enquanto mulher preta,
eu posso reproduzir o racismo na minha fala, em algum pensamento, em algum comportamento. Mas praticar, de fato, eu não tenho esse poder estrutural. E as escolas? A gente quer saber aqui como vocês analisam o comportamento das escolas na abordagem dessas questões e qual a importância e o papel dela na potencialização ou minimização das consequências dessas experiências. A escola, ela é essa segunda esfera de sociabilidade das crianças, né? Elas começam na família e depois vão para a escola. E isso faz com que exista uma tensão entre família e escola. É histórico isso. Porque a família acha que ela educa essa criança sem a escola, e a escola pensa exatamente o mesmo, quando, na verdade, uma precisa da outra. E existe a falsa ideia de que a escola, por trazer um saber acadêmico, tem mais capacidade de educar a criança para algumas questões. Então, é muito difícil para a escola, enquanto instituição, assumir que uma violência tão grande quanto o racismo, contra a aporofobia, que é essa discriminação de classe, é muito difícil para a escola assumir que isso acontece no interior dela. E quando a gente não admite que uma coisa acontece, fica mais difícil de combater. Então, assim, é muito inicial ainda a discussão sobre racismo, sobre relações raciais na escola, justamente por negar a existência do racismo, e eu acho que a discussão sobre classe já foi muito maior. Eu fui professora de sala de aula mesmo durante 15 anos, hoje estou fora da sala de aula, mas ainda em contato com a educação. E eu presenciei um momento da escola pública, pelo menos, onde a gente discutia, sim, muita questão de classe, mas a gente vive hoje um momento político de extrema polarização, onde falar de luta de classes é muito mal visto, e a escola tem recuado nessa discussão, no meu ponto de vista. E a questão do racismo, ela acompanha esse mesmo retrocesso. Quando a gente pensa que, historicamente, a escola ela não é só o lugar da escolarização pura e simples, mas esse é um lugar, a escola foi um lugar onde o negro começou a reivindicar espaços de sociabilidade, eu tenho acesso a esse espaço e me relacionar com pessoas não negras, então a gente precisa lembrar que essa escola tem uma importância muito maior do que só a questão de desenvolver cognição e inteligência, enfim, e conteúdos escolares. Mas hoje, a escola está com muita dificuldade, mesmo depois de 20 anos de uma lei que obrigatoriamente faz com que as escolas ensinem História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, que é a Lei 10.639, que é de 2003, mas que ainda hoje existe muita dificuldade de colocar essa lei em cumprimento nas salas de aula, em prática nas salas de aula, em função de várias coisas. Falta vontade pedagógica, falta recurso para a escola pública, falta apoio das famílias. É uma junção de coisas, inclusive o racismo estrutural, que faz com que essa lei sofra aquele fenômeno que só existe no Brasil, que é a lei que pega e a lei que não pega. E essa lei não pegou. E aquilo que a gente sempre vem dizendo, não é a lei que vai modificar, são as pessoas. Precisa trazer o conhecimento até essas pessoas do objetivo, da finalidade legislativa para que isso aconteça na prática, né? E falando em leis, a Lei 14.811, né, desse ano, é uma lei que complementa duas leis já para trás, desde 2015, que discute o bullying, a criminalização do bullying nas escolas. Então, desde 2015 há essa discussão, já estamos aí, então, chegando a 10 anos de discussão sobre o bullying, enquanto se discute o racismo, se discute o bullying, e o pior estressor na idade de adolescência ainda é a escola. E esse estressor ocorre com aval dos adultos profissionais dessas escolas. Os próprios profissionais acabam cometendo também por suas histórias, por N motivos, como nós sabemos, e já falamos mais para trás, acabam ou colaborando, ou corroborando, ou praticando eles próprios esse tipo de violência dentro das escolas, seja numa escola particular ou numa pública, só que o que acontece com as públicas é que quem acessa a escola já está naturalizado com a violência. Então, eles meio que acostumaram a enxergar, a ver isso como normal. Então, os próprios educadores são fonte estressora para colaborar com esses movimentos violentos dentro das escolas,
com o crime de racismo, com o crime de bullying, e o intuito, quando a gente fala desse assunto, não é atacar professores, não é atacar educadores, mas fazê-los lembrar de sua responsabilidade enquanto seres humanos que estão educando para a sociedade. Então, esses alunos vão levar o que eles aprendem e vivem na escola para a vida, para fora da escola, e muitas vezes é só um professor interessado num movimento maior, enquanto os outros estão presos na falta de recurso e vários outros entraves que a gente tem também. Mais uma pergunta para minhas convidadas. Como o estresse tóxico afeta crianças negras? Como o estresse tóxico afeta as crianças negras em diferentes classes sociais? E de que forma o nível socioeconômico pode intensificar ou atenuar esses efeitos? Eu coloquei uma resposta, Sara. Vai lá. Pergunta. A gente sabe que as classes mais baixas são formadas, em sua maioria, por pessoas pretas. E isso, por si só, já é agravamento do estresse tóxico. Essas pessoas já vivem em estado de alerta pelo abandono do Estado e pela violência policial, pelo racismo estrutural, e só a existência das pessoas em espaços periféricos já atenua os efeitos tóxicos do estresse. Se a pessoa é preta, mesmo em classe mais alta, ela ainda sofrerá com crime de racismo, mantendo ela de toda forma em alerta constante. Basicamente, a classe social, sim, ela afeta mais pessoas negras estão em situação de vulnerabilidade econômica, mas não existe a possibilidade de você sair disso. Quando a gente fala da violência de classe, você pode ascender socialmente e deixar de sofrer essa violência, de sofrer a porofobia. A pessoa negra, não existe classe social onde ela ganha essa passabilidade. A mobilidade econômica não vai fazer diferença. O tipo de racismo que ela sofre vai ser diferente. O ambiente onde ela sofre o racismo vai mudar. Mas o racismo vai continuar acontecendo na vida dessa criança, desse adolescente. E tem alguma diferença de acolhimento de classe social? Os pais com mais poder econômico têm mais preparo ou não? Eu não acho que a classe econômica interfira nesse movimento dos pais. Tanto o pai rico quanto o pai pobre pode não oferecer o conforto para o estresse que a criança ou adolescente precisa. A diferença é que os pais ricos vão oferecer acesso. Então, eles vão pagar um profissional para fazer esse papel de amortecedor. Já os pais pobres não têm essa possibilidade. Então, a criança e o adolescente vai lidar ali sozinho com o estresse, se eles não tiverem esses pais como amortecedores, e eles vão lidar só, já os outros não. Os pais vão pagar para alguém. No caso do racismo especificamente, eu acho que esse acolhimento ele é até mais deficiente. Eu não sei se é essa palavra que eu posso usar. Ele é mais deficiente quando a gente fala de famílias de um nível social, de um nível econômico mais alto. Por quê? É isso, a pessoa ela tem mais acessos, né? E aí ela vai buscar o atendimento psicológico para essa criança, ela tem condição de fazer isso, mas profissionais de saúde mental no Brasil não recebem formação para lidar com questão de racismo. Ponto. É muito superficial, um curso de 4 anos, ele vai ter 2 aulas falando de raça, vai ser uma coisa muito simples, muito rasa. Então, muitos profissionais brancos não vão conseguir atender essa criança. Ele vai lidar com uma forma geral, com estresse tóxico, mas não com questão de raça. No entanto, famílias pretas, e aí eu falo de famílias pretas especificamente, de classes sociais mais baixas, vivem muito mais a vida em comunidade, que é uma questão ancestral negra, que é onde essa criança encontra o acolhimento ideal para esse estresse tóxico provocado pelo racismo. Então, eu acredito que nesse caso específico é o contrário. A família que tem menos recursos, digamos, para terceirizar esse cuidado, para terceirizar esse amortecimento, é a família que vai ter mais condições de fato, oferecer acolhimento para a criança. Vivendo e aprendendo. Muito interessante. Eu ainda não tinha chegado a essa conclusão. E o profissional, o psicólogo preto, ele tem hoje habilidade e conhecimento suficiente para acolher essas crianças?
Existe um movimento dentro da psicologia que é de racialização, mas o que acontece é que psicólogos pretos estão fazendo esse movimento e profissionais brancos ainda não aderiram. Seria excelente, porque não dá para a gente pensar só mulheres vão ser ginecologistas porque só elas têm vagina. Não. Então, não dá para a gente pensar que só psicólogos pretos vão pensar a questão racial. Mas ainda é isso que acontece. Então, existem abordagens dentro da psicologia que vão tratar a questão racial e muito também vem da experiência vivida por esses profissionais que a vida inteira também lidaram com racismo. Experiência de vida, eles acabam trazendo esse acolhimento de uma forma mais natural. Que maneira o estresse tóxico influencia a mobilidade social de crianças negras e como isso varia entre diferentes classes? Se a gente pensar que uma criança ou um adolescente que está sofrendo essa situação de racismo desde o nascimento, ela está tendo todo o seu desenvolvimento cognitivo impactado por esse estresse tóxico e, a longo prazo, ela não vai aprender a lidar com esses estímulos, né? Então, a vida inteira, essa criança ela vai ter dificuldade em lidar com questões raciais e isso vai impactar, inclusive, na sociabilidade dela. Então, a gente pode entender que pode ocorrer, tá? Não é que vai fatalmente ocorrer, mas pode ocorrer baixa aprendizagem, essa criança pode ter problemas de cognição, essa criança pode ter problemas de sociabilidade. Então, a vida dela não se desenvolve plenamente, né? Porque essa criança ela não vai, talvez, cursar uma faculdade, sei lá, ela não vai desenvolver a carreira que ela gostaria, e sim a carreira que o racismo permite que ela desenvolva. Isso é muito comum. Se você lidar com adolescentes pretos, eles têm o sonho de ser médico, mas eles vão ser enfermeiros. Eles têm o sonho de ser piloto de avião, mas eles vão ser comissários de bordo, sabe? Eles vão procurar algo dentro daquele sonho, mas que faça mais sentido dentro da realidade de pessoa preta dele. Então, isso vai diminuir a chance dessa pessoa, dessa criança, adolescente, alcançar o sucesso na vida adulta. Sucesso, eu estou falando aqui de profissão, estou falando de carreira, mas isso também com relacionamentos, de forma geral, porque ela está sempre sendo barrada por essa questão do racismo. Eu vou comentar aqui rapidinho que eu atendi uma pessoa, uma família, e a gente estava lidando com questões raciais da criança, mas a mãe foi me contar que ela sofreu de escoliose a vida inteira, e em algum momento ela foi tratada por um médico negro, e aí esse médico disse para ela, eu atendo muitas pessoas pretas aqui, e eu chego à conclusão que pessoas pretas não olham nos olhos de todo mundo. E isso vai desenvolver essa má postura em pessoas pretas, né? E aí ela me falou isso, eu fiquei super impactada, e eu fui ler e eu fui pesquisar. Problemas de coluna relacionados ao racismo. Então, você vê, se impacta, inclusive, na postura dessa pessoa, em como ela se relaciona com o outro, de não olhar no olho, de não ser pleno, né? Essa pessoa não tem uma vida desenvolvida plenamente. Então, ela vai ser sempre barrada por questões raciais que vão fazer com que ela não se desenvolva 100%. Como a interação entre a classe social e estresse tóxico molda as oportunidades educacionais de carreira para crianças negras ao longo da vida? Essa pergunta já vem muito complementando, né, a anterior. Mas complementando. Então, assim, a gente precisa pensar que essa criança que está o tempo inteiro preocupada em se defender, que ela está o tempo inteiro em alerta, dá para a gente comparar, inclusive, a um soldado no fronte. A situação de estresse de uma criança negra na escola, por exemplo, num espaço onde ela sofre racismo. O estresse e o nível de cortisol é o mesmo. Então, essa criança está o tempo inteiro em estado de luta e fuga. Ela aprende menos, ela se desenvolve menos, ela se preocupa menos com interesses na infância, porque ela está nesse lugar de se defender. Como é que ela vai desenvolver uma carreira se ela não teve condições sequer de ter a sua escolaridade como prioridade, né? De ter o seu aprendizado como prioridade? A criança negra ela não tem nem o brincar como prioridade, né? Porque esse brincar também é impactado. Então, é muito difícil que essas oportunidades educacionais sejam iguais para crianças pretas e brancas. E aí, eu indico muito a leitura de um livro chamado A Produção do Fracasso Escolar, que é de uma psicóloga branca, chama Maria Helena Souza Pato. Ela foi trabalhar com crianças que sofriam o fracasso escolar no primeiro ano, crianças que repetiam já no primeiro ano, e entender como é que essa criança que está
chegando na educação, no ensino fundamental, já está nesse nível de fracasso escolar, apesar da palavra ser forte, né, mas é isso que se usa dentro da pedagogia, nesse nível tão alto de fracasso escolar. E ela foi entender que essa criança que não estava aprendendo, essa criança que não estava respondendo positivamente ao aprendizado, tinha quase nenhum problema cognitivo. A questão dessa criança era pobreza, era racismo, era violência policial, era medo, era insegurança, era fome. Então, eu recomendo muito essa leitura, ajuda muito para psicólogos, para pessoas que lidam com a infância em geral, porque ele vai falar justamente desse fracasso que é produzido pelas questões de classe e raça na vida da criança. Só vou complementar isso que você falou, Sara, que muitas crianças atualmente têm sofrido com diagnósticos precoces e até incorretos de TDAH, de TOD, entre outros transtornos de aprendizagem de relacionamento, apenas porque as condições de raça e classe estão interferindo na sua cognição. Então, antes das escolas fazerem indicações, leva no neuropsicólogo, as escolas precisam trazer essas famílias para poder dialogar sobre formas de melhorar o ambiente para essa criança. Fazendo um gancho dessa pergunta, já tem estudos que provam que os diagnósticos são maiores em crianças pretas? Hoje, estuda-se já a questão racial dentro da medicina, mas muito ligada a adultos, né? A criança negra ainda ela não é o foco desses estudos. Então, tem já estudos que ligam a hipertensão, o diabetes, a asma, muito mais a pessoas negras em função do racismo, já fazendo essa ligação com a questão racial. Mas isso ainda muito em pessoas adultas, né? Falta ainda esse olhar para a criança negra. Sim, o que a Nadine faz é isso, né? A Nadine, no livro Mal Profundo, ela comenta, inclusive, que o estudo do Felice, do Anda, sobre as adversidades da infância, foi feito com pessoas adultas, mas que ela estava trazendo esse olhar para a infância, para que precocemente conseguisse tratar os efeitos do estresse tóxico a partir da infância, para que quando a criança chegasse na vida adulta, os efeitos já fossem minimizados, né? A redução de danos já tivesse sido feita. Sei que no livro ela faz esse comentário sobre as crianças serem, em maioria, diagnosticadas com problemas de aprendizagem e de comportamento, sem considerar o estresse tóxico. Que tipos de suporte psicossocial e educacional são necessários para crianças negras de diferentes classes sociais lidarem com o estresse tóxico? Eu vou responder no geral e gostaria que a Sara complementasse racializando na sequência, tá? No geral, as crianças que sofrem estresse tóxico precoce, elas precisam ter um atendimento médico mais próximo. Essa é a diferença dos acessos. Quando você está em estado de estresse tóxico e você tem pouco dinheiro, você não vai ter um atendimento de qualidade. Então, o que precisa é um atendimento médico adequado, acompanhamento familiar, emocional e mental. Então, a família precisa ser acompanhada, os adultos precisam ser acompanhados para que o relacionamento familiar também colabore com a redução dos efeitos desse estresse tóxico. Uma educação, ou seja, uma escola que respeite as crianças e as histórias ancestrais delas, para elas sempre entenderem de onde vêm, ter sempre um adulto amortecedor dos estresses delas, e a família tem que fazer parte do debate. É uma ponte entre a família, o Estado e a família e a escola. O Estado precisa fornecer recursos para que essa família seja a presença e seja esse amortecedor que a criança e o adolescente precisa para minimizar os efeitos do estresse tóxico. Só para não ficar redundante, porque a questão racial ela se parece muito com a resposta que a Nath trouxe, eu queria falar de ambiência racial, porque o que acontece? A criança negra, o adolescente negro, que vai receber algum tipo de suporte psicossocial, educacional, ele vai ser tratado por pessoas brancas. E aí a gente precisa falar de representatividade, porque uma das questões que vão impactar a criança negra com relação ao estresse tóxico é que ela está sempre num ambiente hostil, ela está sempre vendo o inimigo no outro.
porque a maior parte dos espaços que ela frequenta, das instituições onde ela faz parte, são de pessoas brancas. Quando ela não conhece essas pessoas, ela está sempre vendo um possível agressor nessas pessoas. Então, a gente falar de ambiência racial é trazer a cultura dessa criança para dentro desse suporte, é trazer pessoas racializadas, não necessariamente pessoas negras, mas trazer diversidade para esse suporte, para que a criança se sinta mais à vontade e acolhida culturalmente, racialmente. Porque esse acolhimento emocional é importante, mas ele precisa ser complementado também com aquilo que a criança está vendo. Ela está se vendo no outro, e isso vai baixar o nível de estresse dela, porque ela não está mais tendo que se defender dessa pessoa. Se parece com ela e que provavelmente partilha alguns traços de ancestralidade com ela. Ok, tem mais uma pergunta para vocês. Como o racismo e o corte de classes se sobrepõem e contribuem para o aumento de estresse tóxico em crianças negras? Eu vou responder essa pergunta trazendo o estudo que eu citei aqui durante a nossa conversa, que não é um estudo recente, é um estudo de 1995, que foi feito pelos médicos Felice e Anda, e eles fizeram um estudo em mais de 17.400 pacientes adultos e criaram o questionário ACEs, que é o questionário de adversidades na infância. Esse questionário, antes, tinha 10 tipos diferentes de adversidade. Então, as pessoas respondiam às adversidades que viveram até fazer 18 anos de idade. Entre essas adversidades, como a Michelle citou no começo, da negligência emocional, abuso físico, abuso sexual, separação, etc. Atualmente, esse questionário foi reformulado e incluiu-se nele adversidades que somente pessoas pretas ou pessoas em periferias vivem, que é violência policial, violência racial, que não vive só da polícia, mas vive em outros ambientes, morte na família por violência, então foi assassinado, algo assim, e o crime de racismo, como eu disse. Então, foi incluído nesse teste essas questões que envolvem classe e raça. Também tem questões imigratórias, né, para pessoas que migraram de uma cidade ou país para o outro. E aí isso coloca as pessoas que a gente entende em situação socioeconômica vulnerável e pessoas pretas, que são a maioria, infelizmente, em vulnerabilidade social, uma maior pontuação, né, nas adversidades durante os seus primeiros 18 anos de vida, colocando, então, eles como as pessoas que mais sofrem com os impactos do estresse tóxico precoce. E o lugar que você cresce, as violências que você presencia, tudo que você vive de adversidade contribui para essa descarga de cortisol em excesso e por muito tempo, e isso aumenta a sua pontuação e aumenta as chances de você desenvolver doenças físicas, fisiológicas, mentais e emocionais. Para complementar, que essa revisão do artigo do Felice Anda, ele também foi incluído questões de gênero e sexualidade. É importante a gente lembrar que pessoas pretas sofrem atravessamentos diversos. A gente fala de interseccionalidade. Então, uma pessoa preta, sendo uma mulher, sendo LGBT, enfim, a gente precisa pensar na interseccionalidade, porque é isso. Para além de todas as outras violências, o racismo faz parte dessa equação. Então, se uma criança, supostamente, quando nasce, né, não teve nenhuma situação de estresse tóxico, como eu disse lá no começo, sendo negra, ela já tem. Inclusive, porque a pessoa negra, ela sente a violência racial no outro como se fosse nela mesma. Cientificamente, os níveis de cortisol da pessoa negra que presencia racismo é tão alto quanto da pessoa negra que sofre racismo. E isso não só de presenciar ao vivo. Se eu leio uma violência, se eu leio uma notícia que fala de violência, se eu vejo um vídeo na rede social que está representando ali um episódio de violência racial, eu sinto da mesma forma como se estivesse acontecendo comigo. A pessoa negra, ela vai sofrer com essa violência com terceiros. Então, não existe a possibilidade de falar que de uma pessoa negra que não sofra o estresse tóxico. Então, sempre vai ter pelo menos um ponto nesse questionário, que é a questão do racismo.
Consequentemente, a mãe de crianças pretas, claro, sofre isso em dobro, né? Que eu, sendo uma pessoa branca, o que acontece com o filho de qualquer pessoa, dói em mim. Eu imagino que, em cima disso tudo, né? Porque acontece com mais frequência, essa mãe também fica em alerta por muito mais tempo que eu, por exemplo. O estresse tóxico está presente o tempo todo. Cada vez que os nossos filhos saem de casa, que eles vão para a escola, qualquer movimento fora da nossa vista vai representar um estresse para essa mãe, para esse cuidador. A diferença, talvez, é que, né, mães em geral se preocupam quando os filhos saem da vista dela, mas essa mãe, ela fica pensando, será que o meu filho vai sofrer uma violência quando ele sair de casa? A mãe negra, ela não pensa o será, ela pensa quando, mas vai acontecer. Estamos chegando ao fim com as nossas duas especialíssimas, quanto aprendizado. E vamos aqui agora tentar concluir esse nosso tema, sintetizando o que a gente trouxe até aqui, né? Como podemos listar ações que possam auxiliar famílias, escolas, sociedade, nesse processo de desconstrução social para a promoção de ambientes que venha a proporcionar, então, um desenvolvimento saudável de forma preventiva ou mesmo restauradora, reduzindo danos, né, em relação a esse estresse tóxico precoce sofrido, né, por nossas crianças nesse corte de classe e raça, que é a temática que nós estamos trazendo aqui hoje. Vamos lá agora para o ponto positivo, bonito, a luz no fim do túnel. Gosto muito dessa parte, porque falar de criança que sofre racismo é muito triste, porque dá a impressão, assim, que essa criança ela não vai se desenvolver, que ela não vai ter sucesso, que ela não vai ser feliz. É possível. É difícil, existem obstáculos, mas é totalmente possível. A primeira coisa é a gente voltar para a teoria do apego. Tudo que a criança não tem fora de casa, que ela tem em casa. Que é esse acolhimento, que é essa família que ouve sobre as violências que ela sofreu, porta fora, e que acolhe no sentido de eu entendo, eu respeito o que você sente, inclusive os sentimentos com relação a essas violências, né? Que é muito comum que essa criança ela traga o sentimento de revolta, de raiva, e aí a família vai reprimir. Não dá para reprimir. A criança tem o direito de sentir raiva, ela tem o direito de sentir o que ela quiser sentir. E a família que proporciona essa liberdade de sentimento para a criança está promovendo esse apego seguro. Ela sabe que naquele espaço ela não vai ser violentada, que naquele espaço ela pode, de fato, falar sobre a violência que ocorreu. Então, a primeira coisa é esse apego. Existe uma palavra que é africana, que é o aconchego, e eu gosto mais dela justamente por ser africana, é proporcionar esse lugar de aconchego. Eu mesmo, sendo uma mulher adulta, toda vez que eu saio de casa, eu sei que eu vou sofrer algum tipo de violência racial. Mas quando eu chego na minha casa, sabe a sensação de tirar o sutiã? Todas as mulheres sabem, né? É essa sensação que eu sinto. Esse é o aconchego que eu sinto na minha... Bem aqui em casa eu posso respirar de verdade. Eu posso relaxar de verdade, eu não preciso me preocupar e sair desse estado de alerta. A criança precisa desse espaço, desse aconchego. Para além disso, é oferecer referências positivas de pessoas pretas, porque da mesma forma que a criança que presencia violência com outra pessoa preta, ela sente os impactos negativos, quando ela vê pessoas pretas sendo amadas, sendo acolhidas, sendo respeitadas, ela também se entende nesse lugar. Então, promover essas referências positivas é muito importante. A Nath falou na resposta anterior da questão da informação, né? O quão importante é a gente saber nomear as violências que a gente sofre, a gente saber reconhecer, inclusive para combater, para denunciar, para buscar fazer alguma coisa a respeito. Então, isso também é muito importante. E, por último, eu vou colocar uma coisa que é muito específica da questão racial, que é o aquilombamento. Que é esse acolhimento coletivo, que ele é feito, sim, por esse lugar onde outras pessoas passam pelas mesmas dores que eu, e por isso elas me compreendem plenamente, mas passa também por um lugar onde a minha cultura me acolhe, onde o meu ambiente me acolhe, onde as pessoas se parecem comigo e eu posso relaxar junto delas, né? Culturalmente, sociedades africanas fazem esse acolhimento das crianças, principalmente, de forma coletiva, né? Aquele famoso ditado, é preciso de uma aldeia inteira para criar uma criança, vem desse lugar, não de todo mundo cuidando e brigando e chamando atenção, é todo mundo ensinando, é todo mundo dando esse aconchego para a criança.
Não importa onde ela esteja, tem sempre alguém disponível para dar esse aconchego, né? Então, por isso, essa palavra aquilombamento diz muito sobre isso, é estar pessoas pretas juntas, se curando, se ajudando, se aconchegando. E eu vou complementar essa fala da Sara, trazendo o protocolo médico que funciona para crianças pretas, mas também para crianças brancas, quanto ao estresse tóxico precoce. Como que a gente combate, como que a gente previne? Primeiro, espaços de natureza e lazer. Natureza é remédio. Então, na periferia, por exemplo, não temos, né, acesso a essa natureza, praças, árvores. Para você ir a um parque, você tem que pegar um ônibus e demorar tanto tempo para chegar lá. Então, é preciso desses espaços, acompanhamento de saúde adequada. Quem está na periferia, principalmente, o acesso é demorado. Eu demoro 3 meses para conseguir passar no posto de saúde perto da minha casa. Se eu preciso passar num psicólogo, no CAPS, demora muito tempo também. Então, hoje não temos no Brasil um atendimento qualificado para amortecer os impactos do estresse tóxico, mas ele é necessário. E os profissionais têm que considerar a realidade oferecida. Então, eu vivo uma realidade diferente da de cada uma de vocês aqui. E o acompanhamento familiar e escolar, em que a escola e a família caminhem juntas para que possam fazer esse trabalho com as crianças, de olhar para o comportamento como uma comunicação e não como um problema de saúde. E eu trago também aqui a possibilidade de educadoras parentais. As educadoras parentais são pessoas que orientam as famílias, fazem esse acolhimento dos pais irresponsáveis, trazendo para eles a própria história, para que não projete suas dores nas crianças que estão à sua frente. E esses educadores parentais precisam ser racializados. Lazer, natureza, exercícios físicos, acesso de qualidade a esses serviços. Então, é um movimento de políticas públicas necessário. Então, não podemos culpar a família pelo estresse tóxico. Tem muitas camadas na cebola e todas elas, se descascadas corretamente, a gente vai conseguir sim reduzir os danos que o estresse tóxico precoce traz e reduzir em quem já está adulto também. Meninas, então, para completar aqui, fechar aqui a fala de vocês, eu vou falar algo. Eu também peguei na sua fala, de um videocast que você participou, que as violências que você sofreu enquanto mulher periférica, sua filha não vai, né, vivenciar, experimentar, né? Então, assim, eu quero trazer aqui o trabalho das ONGs, né? Que através das ONGs, você está podendo levar o seu projeto para uma periferia. Então, o quanto que é importante, né, esse trabalho das organizações da sociedade civil, né, e o trabalho nosso mesmo, que é o que a gente está falando. Tem a ciência, tem as leis, mas não é a ciência ou as leis que vai fazer essa mudança, são as pessoas, né? Sim. Então, é a gente realmente ir para essa sociedade, para as escolas, para essas famílias, para poder auxiliá-las, né, nessa questão dessa redução de danos, dessa conscientização, para melhorar, né, gente? A gente só quer parabenizar e agradecer vocês por essa oportunidade, pelo trabalho que vocês vêm desempenhando, que é outra questão que a gente cobra muito do poder público, mas essa forma das ONGs e da gente fazer projetos para desenvolver nas periferias é uma forma da gente fazer o papel inverso também, né? Não só esperar do poder público, mas provocar ele através das nossas próprias ações. Queria finalizar falando que provavelmente quem vai nos ver são educadoras parentais, mas eu desejo muito que outras pessoas que não são educadoras parentais também vejam e falar que privilégio nunca é uma coisa ruim, né? Quando a gente fala de privilégio branco, parece que as pessoas elas se sentem culpadas por esse privilégio, mas não é o privilégio em si que é ruim, é a ausência de direito do outro em função desse privilégio que é um problema, né? E que todo mundo pode e deve utilizar o seu privilégio em favor do outro. Seja pessoa branca, seja pessoa hétero, seja pessoa cis, a gente precisa sair desse lugar de esperar do outro. Vamos utilizar os nossos privilégios onde a gente tem possibilidade
porque sim, é muito importante que o poder público faça a sua parte, mas a sociedade civil pode fazer isso organizadamente e individualmente também. E a gente precisa começar a colocar isso em prática. E eu desejo, assim, que principalmente, né, os profissionais da infância comecem a racializar a sua prática de uma forma geral, porque a gente trabalha com o grupo que tem maior potencial de mudança do futuro, que são as crianças. Obrigada, meninas. Isso mesmo.